Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Agradecer o convite do deputado Zé Aníbal, né, presidente do ITV. E eu começaria falando, né, que o setor de energia no Brasil ele vai a trancos e barrancos, né? E durante a campanha do senador Aécio, a gente colocou que você vivia no Brasil uma questão de uma desorientação energética, né? Você não tem política energética, você tem uma desorientação energética, e essa desorientação energética ela permanece até os dias de hoje. Quer dizer, você não mudou quase nada, como já foi colocado aqui, de certa maneira, nas exposições anteriores, né? Se você olha para o setor de petróleo, você continua sem calendário de leilões, você continua sem uma política de conteúdo local, né? Se você olha para a Petrobras, você continua sem uma política de preços de derivados transparente, com previsibilidade, você continua sem solução para a dívida da Petrobras, essa dívida aí que está superando essa semana 500 bilhões de reais, a maior dívida de empresa do mundo. Você continua sem um plano de negócios crível na Petrobras, né? Se você olha para o setor de etanol, você continua sem saber o que o governo acha que tem que ser a participação do etanol anidro, do etanol hidratado na matriz de combustível brasileiro. Você continua sem uma CID, né, que mostra claramente as vantagens ambientais do etanol em relação à gasolina, uma CID hoje muito baixa, de 0,10 centavos o litro. Você continua sem olhar o programa de inovação junto à indústria automobilística, né, obrigando um pouco a você ter carros flex mais eficientes, coisa que não existe hoje. E o setor elétrico, né? O setor elétrico, depois da famosa MP 579, né, que a gente no setor fala que, não sei se por um acaso, mas ela foi editada dia 11 de setembro de 2012, né, então aquele famoso 11 de setembro do setor elétrico, né? O setor elétrico continua também, vamos dizer assim, uma bagunça regulatória sem fim, né? Depois da MP 579, você já teve publicado pelo governo 7 MPs e 9 decretos, né, para tentar resolver os erros cometidos na 579, mas o governo não tem coragem de rever realmente a 579, que virou a lei lá 12.783, de maneira profunda como precisava ser feito. Você continua também no setor elétrico sem um programa de uso eficiente de energia, você continua sem, como o Davi colocou, incentivos a um programa sério de geração distribuída, você continua sem incentivos à cogeração de energia, né? Cogeração a gás, cogeração a biomassa. No setor de gás natural também não é diferente, você está sem política que dê competitividade ao gás, você não tem um plano de construção de dutos, né? Se fez um plano, não sei 300 páginas, para dizer que o Brasil vai construir nos próximos anos um gasoduto de 11 quilômetros, aqui no Rio de Janeiro, né? Você continua no setor de gás sem rever a posição da Petrobras, como no setor de petróleo também, que foi colocado aqui pelo Otávio. Quer dizer, o PSDB, através do senador Serra, no Senado, apresentou o PRS 131, onde, basicamente, se revê a questão da obrigatoriedade da Petrobras ter 30%, e a obrigatoriedade dela ter operação exclusiva, né? Não se muda nada além disso. Quer dizer, a Petrobras pode continuar participando dos leilões, quer dizer, você tira a obrigatoriedade e dá o poder de escolha à empresa, que é muito melhor em qualquer situação, né? Se mantém o artigo 12 na lei da partilha, onde o governo pode dar para a Petrobras sem licitação, caso se descubra algum campo de petróleo, algum Kuwait no Brasil. E, no entanto, o governo não toma nenhuma atitude, não toma nenhuma posição. Ou seja, a gente continua sobre a égide da desorientação energética, né? É lamentável, quer dizer, e a gente percebe, né, que, além dessa desorientação energética, no setor também, o governo fez uma série de mentiras depois de ter ganho as eleições de 2014, né? Aumentou o preço da gasolina, mas aumentou agora em 6%, 4% outra vez. Não tem transparência, não tem previsibilidade, e quem paga a conta é a Petrobras. Porque por que 6% na gasolina, por que 4% no diesel, ninguém sabe, né? Se imagina que foi 6%, Zé Aníbal, porque o governo não queria que a inflação fosse a 2 dígitos, o que significa que a política de preço da Petrobras continua sendo ditada pelo Ministério da Fazenda e não pela empresa, né?
A Petrobras, eu acho que é uma empresa hoje aparelhada pelos sindicatos, não consegue se movimentar, né? E a gente vê isso na área quando a gente olha para o plano de desinvestimento da empresa. A empresa anunciou no último plano de negócios, que também é bom se falar, o último plano de negócios da Petrobras, houve uma redução de 37% dos investimentos em relação ao plano 2014-2018. A projeção a produção de petróleo, que era de 4,2 milhões de barris em 2020, agora está em 2,8, e os analistas acham que não vai chegar a 2,8, vai ser menos que 2,8. Na semana passada, a Petrobras reduziu mais ainda o programa de investimentos para 2016, 2017. Né? Eu até brinco, a situação está tão grave, né? E o PT consegue fazer milagres que a gente não imagina. Né? Eu estava conversando aqui com o deputado Otávio Leite, que essa semana a Ambev comprou a cervejaria Miller por 104 ou 109 bilhões de dólares. Né? E o preço hoje da Petrobras na Bolsa são algo em torno de 30 bilhões de dólares. Quer dizer, então o PT conseguiu transformar cerveja num produto que vale mais que petróleo. Então, isso é um verdadeiro milagre. Enfim, então a gente no setor elétrico, o governo publicou recentemente a MP 688, acho que o Cláudio Salles vai colocar melhor com detalhe para nós, mas eu chamaria a atenção que essa MP 688 ela tem 2 capítulos, um capítulo que ela tenta resolver o problema dos geradores hidráulicos, né, a questão lá do tal do GSF, porque eles foram, os reservatórios no Brasil, nos últimos anos, foram gerenciados por aspectos políticos não técnicos, o que esvaziou os reservatórios de uma forma criminosa também, obrigando essas empresas a comprarem no mercado livre e criarem essa conta enorme, que deve chegar esse ano ao torno de 20 bilhões de reais. E o segundo capítulo da 688 é a tal da licitação de 6 mil megawatts de usinas da CESP, CEMIG e Copel que estão vencendo, né, e que estão sendo licitadas outra vez de uma maneira que o governo está outra vez prejudicando e enganando o consumidor brasileiro. A MP 579 falava que essas concessões que estavam vencendo a partir daquela data serviriam para reduzir tarifas de energia elétrica, porque essas usinas estariam amortizadas. Então, você teria uma tarifa simplesmente só de operação e manutenção, que seria hoje algo em torno, aí, se eu não estou errado, depois o Cláudio me corrija, de R$ 36,00 o megawatt-hora. No entanto, agora, como o ministro Levi está precisando fechar as contas de 2015, resolveu-se fazer um leilão alterando isso. Então, está se criando uma espécie de imposto que nós, consumidores, vamos pagar, e essa tarifa de 36 vai para R$ 137,00 a partir de 1º de janeiro de 2016, ou seja, 10% da geração de energia no Brasil vai ter um aumento a partir de 1º de janeiro de 2016 de 252%. Né? Então, para arrecadar 17 bilhões, o governo criou uma espécie de um imposto que nós todos vamos pagar aí nos próximos 30 anos, e aquela história que essa energia serviria para baixar a tarifa, mais uma vez não aconteceu. Na realidade, essa história se repete. Em 2013, o ministro Mantega, para fechar as contas, fez o leilão de Libra, né, De Luca, e arrecadou ali de bônus de assinatura 15 bilhões de reais. Agora, como o setor de petróleo não consegue arrecadar nada, né? Aliás, abre aspas, uma vergonha essa última rodada da ANP, né? Um desastre total, né? O governo teve que olhar para o setor de energia elétrica. Mas, de qualquer maneira, sai o ministro Mantega, entra o ministro Levi, mas o setor de energia continua sendo usado para fazer arrecadação fiscal e não para fazer política energética. Essa que é a grande realidade. E nós, do PSDB, durante a campanha do senador Aécio, a gente colocava, olha, a gente tem que mudar esse quadro. O país, que é rico em energia, né, como o Davi colocou, a gente tem uma diversidade energética enorme, né? A gente tem água, a gente tem vento, tem sol, tem gás natural, tem petróleo. É um país que tem uma das energias mais caras do mundo. É um país que toda hora a gente fica discutindo se vai ter apagão ou não vai ter apagão. Um negócio que é inacreditável isso, né? Porque o mais difícil, sempre fala, a gente tem, né? Fonte primária de energia, né? Eu também sempre coloco que o grande desafio que a gente não consegue vencer é transformar essa vantagem que a natureza deu no Brasil numa vantagem competitiva, né? Numa vantagem para que o país cresça em função de ter essa diferenciação em relação aos demais países de energia abundante, né? Então, a gente colocava nas eleições, e a gente continua
com esse tipo de proposta que, para a gente sair dessa encruzilhada que a gente se meteu, para a gente deixar essa política de desorientação energética, né, pessoas desorientadas nunca fazem coisas boas, né? Mesmo quando querem fazer, fazem coisas erradas, o que acontece com o governo hoje. A gente tem que resgatar um tripé. O tripé planejamento participativo, planejamento descentralizado, planejamento com previsibilidade. O Eloy mandou, anteontem, uma apresentação do nosso amigo Zé Luiz Alqueres, onde nos slides do Zé Luiz ele coloca claramente essa questão do planejamento participativo, que já teve no Brasil, né, Xisto? No exatamente, o setor elétrico, lá todo mundo sentava em torno de uma mesa e discutia. Então, se a gente não voltar a ter um planejamento participativo no Brasil, com previsibilidade, com transparência, a gente não consegue sair desse buraco. O buraco é tão profundo que não adianta, não vão ser alguns membros do governo, mas seja qualquer governo, que vão encontrar a solução. A solução tem que ser discutida amplamente por todos os agentes, num evento, numa mesa, como a gente está fazendo aqui hoje, né, para ver como é que a gente, cada um, cede um pouco para o Brasil voltar a ter um setor de energia competitivo, organizado. Então, planejamento participativo, descentralizado. Acho que o Brasil tem um planejamento energético muito centralizado em Brasília. A gente precisava de dar mais poder aos estados, aos secretários de energia, até porque, como disse o Davi, a tendência é o crescimento da produção de energia intermitente no Brasil. Aí eu estou falando de solar, estou falando de eólica. Na hora que você está crescendo a produção de energia intermitente, você tem que ter políticas mais descentralizadas, porque o grande desafio que a gente vai ter é a questão da operação do sistema. Operar um sistema, aí o Xisto, o Carres sabe muito melhor do que eu, com grande quantidade de energia intermitente, vai ser muito difícil, não é trivial. Agora, a gente não pode correr desse desafio, porque isso é uma realidade para o Brasil e para o mundo. Então, nós temos que incentivar. Não é possível a gente ter uma usina eólica feita no Ceará para trazer com linha de transmissão para São Paulo, quando em São Paulo você tem uma quantidade de biomassa enorme. Então, a gente precisa regionalizar mais isso e aproveitar essa dispersão regional que a gente tem no Brasil. Isso só com planejamento descentralizado, participativo e transparente. O outro ponto do tripé é a gestão das estatais. A gente precisa recuperar a gestão das estatais. As estatais, a grande crise que a Petrobras vive hoje, a Eletrobras vive hoje, é por uma questão simples, falta de governança. Não tem governança nas empresas. É preciso que as empresas, os conselhos de administração, voltem a respeitar o que está no Estatuto Social das empresas. Quando eu vejo, não, vamos fazer grandes mudanças na Petrobras, basta cumprir o Estatuto Social da empresa. Se cumprir o Estatuto Social da empresa, se resolve provavelmente 90% ou mais, né, Renata? Você que trabalhou tanto tempo na Petrobras, os problemas dessa empresa hoje, né? E a questão é que fica se discutindo ideias mirabolantes, ideias fantásticas, mas é simples. Tem que voltar a ter gestão, e gestão passa por governança. Se não tiver governança, não adianta nada. E governança significa o quê? Transparência, gente com capacidade, desaparelhar as empresas, né? A gente viu na Petrobras recentemente, se mudou o Conselho de Administração. É melhor do que o anterior, com certeza é melhor. Mas a saída recente, por exemplo, do presidente, do Murilo Ferreira, mostra que a governança não chegou lá. Ele saiu sem dizer por que sai, por que abandonou, volta em novembro, não volta em novembro. Então, quer dizer, outra vez, a questão não mudou nada na gestão nova da Petrobras ou no Conselho. Na prática, continua outra vez imperando uma falta de governança total na maior empresa de petróleo brasileira. E quando eu falo do último ponto do tripé, já encerrando a minha fala, da regulação, né? Preciso resgatar, quer dizer, a autonomia e independência das agências reguladoras. As agências foram aparelhadas por esse governo, né? Tudo foi aparelhado por esse governo, né? E uma agência aparelhada, ela não cumpre o papel dela. Eu não estou dizendo aqui, defendendo que a agência tem que ser igual a Deus, quer dizer, não pode se contestar nada da agência, não. Tem que ter diálogo com a agência, mas uma agência que não prima pela meritocracia, por um quadro de técnicos de qualidade reconhecida pelo mercado, fica difícil. Porque, outra vez, às vezes você quer até fazer uma coisa boa, mas você não sabe como fazer, né? Então, acho que você tem que resgatar essa questão da agência reguladora. E nitidamente, a gente vê o que está acontecendo hoje. O Zé Aníbal colocou no início aqui da apresentação a questão da inadimplência na CCE, né? E eu estava dizendo para ele, antes de começar o evento, são 75 liminares, né, para não pagar o GSF. Quer dizer, hoje, no setor elétrico, se discute na justiça, não é na ANEEL.
Quer dizer, então, uma agência reguladora que não consegue dar soluções regulatórias para o setor, está alguma coisa errada nisso. Quer dizer, porque a pior coisa do mundo é você tirar a discussão da ANP, tirar a discussão da ANEEL e levar para a justiça. Quer dizer, isso só afasta o investidor, né? Isso só leva que o investidor, quer dizer, desconfie do país. E o pior, que você atraia investidor de baixa qualidade, de baixo goodwill. É o que está acontecendo hoje muito no Brasil. Você faz leilões, não aparece ninguém, e quando aparecem empresas que a gente fala, será que esse cara vai cumprir o que está prometendo? Será que esse cara ele tem condições de assumir a responsabilidade? E por que isso? Porque o governo, quer dizer, ele tem uma ideia fixa nos últimos anos, que é a modicidade tarifária. Ninguém é contra a modicidade tarifária, mas o investidor ele precisa de taxa de retorno. E o governo, ele cisma, outro erro crasso desse governo, ele fica preocupado com o dinheiro que o investidor vai ganhar e não com a qualidade do investimento. Então isso afasta o bom investidor. Não adianta a gente querer se iludir, se não tem taxa de retorno adequada, não tem investimento de qualidade. Infelizmente, esse governo fica o tempo todo preocupado com a taxa de retorno do investidor e não fica preocupado com a qualidade do investidor, no sentido de se ele vai cumprir com o prometido. Então, se a gente não resgatar, volto a dizer, esse tripé de planejamento participativo, transparente, descentralizado, uma gestão de estatal, onde a gente recupere a governança das empresas, e uma regulação onde a gente volte a dar para as agências autonomia e independência, a gente não vai a lugar nenhum. A gente vai ter um setor de energia no Brasil que, ao invés de ser um insumo para que o país volte a crescer, vai ser um obstáculo ao crescimento econômico. Vamos combinar que só não faltou energia no Brasil porque a economia não cresce. Não foi porque aumentou a oferta de energia. E a gente continua com o mesmo problema. Na hora que essa economia voltar a crescer, a gente não vai ter energia. E energia, né, é uma coisa física. Né? Não tem. Né? E a gente tem que superar isso. Né? E para superar isso, temos que ter esse tripé de volta. E com esse tripé de volta, aí sim, a gente vai poder atender os 3 requisitos que o Eloy colocou no início. A gente vai poder ter modicidade tarifária, a gente vai poder ter segurança energética e crescimento sustentado. Obrigado.